Olá, eu sou o Rodrigo Bela Martinez e você está no canal do Contencioso Estratégico. Hoje o nosso convidado é o Ronaldo Appelbaum, ele é advogado tributarista, bacharel e mestre pela USP, ex-jogador do CARF e atual juiz do Tite, em São Paulo. Ronaldo, obrigado pela oportunidade, por ter aceitado o convite para esse papo com a gente. Imagina, Rodrigo, obrigado a você, muito feliz, honrado de fazer parte dessa nova fase do canal. Aproveitando, pessoal, o canal entrou numa nova fase, teremos vídeos novos todas as segundas-feiras e eu convido a todos para se inscreverem e estarem por dentro de tudo que terá por aqui. Ronaldo, como é que você vê a importância do contencioso administrativo tributário? Os julgadores, eles costumam voltar atrás? Essa é uma fase importante, como é que você enxerga? Rodrigo, na verdade, na vida do advogado tributarista, o contencioso administrativo é muito importante. Né? Normalmente as discussões começam sempre com auto de infração ou algum indeferimento, e assim como numa multa de trânsito, você tem direito à esfera administrativa para discutir a validade ou não daquela cobrança. Eu acho que o detalhe mais importante da esfera administrativa hoje é que ela é gratuita. Gratuita não do ponto de vista do trabalho do advogado, mas gratuita do ponto de vista de custas e garantias, né? Porque quando você aguarda uma execução fiscal, você é obrigado muitas vezes a oferecer uma garantia e essa garantia às vezes inviabiliza a discussão. Então, ter a gratuidade da esfera administrativa é realmente algo muito relevante. O segundo aspecto positivo também da esfera administrativa é a questão da informalidade. Né? Então você consegue elaborar suas defesas, você consegue fazer sustentações orais e você não precisa necessariamente dominar toda aquela técnica advocatícia dos tribunais. Nem é um requisito para assessorado por advogado. Né? Isso, tanto é que a gente teve até no CARF no ano passado uma discussão lá com o Guga, o tenista, né, sobre o imposto de renda, e ele mesmo foi fazer a sustentação. Eu li, não. Pois é, ele até chorou durante a sustentação oral dele, então para ver o nível de informalidade. Então acho que o processo administrativo ele é importante, porque você pode exercer o seu direito de defesa de forma gratuita, de forma informal, e também tem um detalhe que muitas vezes ele é deixado de lado no processo administrativo, mas muitas vezes ele serve como uma preparação para o processo judicial. Né? Então você, por exemplo, pode ter uma discussão em que você está falando de contabilidade, né, aspectos do dia a dia da empresa, detalhes que são difíceis de você discutir no judiciário. Então o processo administrativo ele pode servir para você limpar essas questões, né, deixar o foco só no essencial, e muitas vezes você acaba durante o processo administrativo observando nulidades e outros erros do gênero que podem ajudar também numa discussão judicial do tema. Mas o que se vê na prática? Os julgadores, eles tendem a ser sensíveis aos recursos do contribuinte ou é uma situação meio mais do mesmo? Não, tanto são sensíveis que no CARF 50% dos autos de infração são cancelados. 50%? 50% na esfera administrativa. Eu não tenho esse número para estaduais e municipais, porque a estatística disponível é federal, mas 50%. E o que a gente percebe durante os julgamentos é que pequenos detalhes, por exemplo, um documento que deixou de ser apresentado, uma prova que não foi considerada, como você tem representantes dos dois lados, né, chama-se atenção para esse tipo de argumento e é considerado. Então no CARF são 50%, tanto é que ontem no Valor Econômico, né, no dia 5 de fevereiro, saiu uma reportagem em que há um projeto para acabar com o CARF. Nossa. Né, o Sindicato dos Auditores Fiscais. Por quê? Porque há um reconhecimento de que o CARF, a esfera administrativa de forma geral, não somente o CARF, faz uma revisão detalhada assim. Então é importante, porque pelo menos 50% dos débitos são cancelados ainda na esfera administrativa. Mas falando agora de estratégia, né, uma visão mais advocatícia dessa questão. O contribuinte tem lá um problema fiscal, foi autuado e tal, ele apresenta a sua defesa administrativa. Estrategicamente, você entende que ele é conveniente ele esgotar tudo que ele tem para dizer na esfera administrativa e depois tentar discutir uma questão mais de direito no judiciário, ou não?
convém ele tratar o básico no administrativo e deixar eventuais aspectos que ele considere relevantes por uma discussão no judiciário? Eu acho que, na verdade, você não tem que fazer essa diferenciação em relação à complexidade do argumento ou à complexidade da prova que está sendo analisada. É importante aprender quais são os assuntos que devem ser focados no administrativo e quais são os assuntos que devem ser focados no judiciário. Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma discussão em que eu estou sendo autuado porque deixei de comprovar a necessidade de uma despesa, por exemplo, para fins de imposto de renda, eu posso juntar estudos, laudos, até reportagens e quaisquer outras provas. No processo administrativo elas vão ser consideradas. Você não tem aquela formalidade do judiciário. Quando no judiciário, se eu for entrar numa discussão dessa, vai exigir o quê? Uma perícia, indicação de assistente técnico. Então aquela formalidade do processo judicial ela pode acabar tornando mais complexo uma discussão que você conseguiria tocar de uma forma mais informal e com elementos de prova mais livres no administrativo. Uma coisa que a gente observa é que os processos administrativos eles mudaram muito nos últimos anos. Por quê? Porque os julgadores eles também têm prazo, eles têm metas. Então aquelas longas defesas de 150 páginas falando sobre inconstitucionalidades, ilegalidades, aquela parte em que você cita ali 10, 15, 20 decisões judiciais de forma a comprovar a jurisprudência, tudo isso tem que ser deixado de lado no processo administrativo. Ele tem que ser expresso, tem que ser simples, tem que ser fácil. E a gente tem que deixar os argumentos que são típicos de judiciário, inconstitucionalidades, ilegalidades e até injustiças, para o processo judicial. Então hoje o que eu entendo que essa distinção a gente tem que fazer, olha, aquilo que é algo que, se for observado, já coloca em discussão o processo, a existência do auto de infração, por exemplo, leve para o administrativo. Argumentos como, olha, não é justo, isso deve ser ilegal, me parece inconstitucional, deixa para o judiciário. Ainda no processo administrativo, Ronaldo, existe a possibilidade de o fisco arrolar bens do devedor, né? Como é que está a discussão da constitucionalidade disso? Qual o grau de liberdade que o contribuinte tem em relação ao seu patrimônio enquanto dura o processo administrativo, já que isso é um motivo de terror para muitos contribuintes? Como é que está funcionando essa questão? Então, veja só, Rodrigo, a gente sempre, quando entra nesse assunto sobre disponibilidade de bens durante o processo, durante a discussão tributária, existe um mantra. E qual que é esse mantra? Assim, olha, o Supremo Tribunal Federal já declarou que você é livre para fazer a sua discussão tributária sem que os seus bens precisem estar necessariamente sob risco. Há muitos anos atrás, você precisava apresentar uma garantia de 30% do valor da dívida para poder recorrer na segunda instância administrativa, por exemplo. Tudo isso foi sendo derrubado ao longo do tempo pelo Supremo. O que a gente tem hoje? Então, hoje a gente tem dois instrumentos distintos. Um é a medida cautelar fiscal, que tem uma lei específica, e quando o fisco percebe que você está começando a dilapidar seu patrimônio, colocando seu patrimônio em risco, fazendo transferências indevidas, baseado nessa lei da medida cautelar fiscal, ele pode ir ao judiciário e solicitar um bloqueio. Mas isso em situações muito específicas. A gente não vê muitos casos de medida cautelar fiscal. Outra coisa que existe, e aí falando de débitos federais, é o arrolamento. O que é o arrolamento? O arrolamento é uma liberalidade que o fisco tem. Quando ele percebe que suas dívidas são iguais ou superiores a 30% do patrimônio, ou do patrimônio da pessoa física, ou do patrimônio líquido da empresa, ele pode fazer o arrolamento de bens. O que é o arrolamento de bens? É uma anotação no registro de imóveis, por exemplo, ou no Detran, ou onde quer que esteja registrado o bem, informando essa situação. Veja bem, informando essa situação. De caráter informativo. De caráter informativo. Então ele diz ao público, falando, olha, essa empresa aqui, ela tem discussões tributárias que superam 30% do valor do patrimônio, mas a legislação garante a sua liberdade em fazer a venda daquele bem. Ou seja, se eu decidir comprar um imóvel e esse imóvel tiver um arrolamento
anotado no registro, eu posso comprar. Qual que é a obrigação? O cartório tem a obrigação de informar o fisco que essa venda ocorreu. Agora pensa bem, se você está fora desse universo tributário e você decide comprar um imóvel e vê que tem uma anotação dizendo, olha, essa pessoa deve muito, tanto é que nós estamos até anotando aqui no registro que ela tem essa situação, você compraria um imóvel desse? É uma inibição indireta, essa liberdade. Então, assim, por mais que se diga, olha, é meramente informativo, não te proíbe de vender, na prática o que acaba acontecendo é que as vendas desses bens acabam sendo prejudicadas. Então, na minha visão... Não porque seja proibido, mas porque o comprador acaba ficando naturalmente vai se assustar de ver uma anotação dessa, assim, puxa vida, o governo, né, teve esse trabalho de ir até a matrícula do imóvel daquela empresa para dizer que ela é uma devedora relevante, não vou comprar. Então, e muitas vezes o comprador nem está assessorado, ele já assusta e já o negócio... Para você ter ideia, eu enfrentei um caso alguns meses atrás em que um órgão do governo federal recusou um imóvel desse segundo garantia por estar arrolado. Ele falou, não, mas o arrolamento é meramente informativo, essa norma veio de vocês mesmo. Não, imóvel arrolado a gente não quer. Nossa. Então isso me faz pensar o que isso é tão inconstitucional quanto qualquer outra medida restritiva de bens. Né? Porque ainda que não formalmente, mas do ponto de vista de mercado, do ponto de vista da vida comum das pessoas, representa realmente uma forte influência negativa. Bom, Ronaldo, vamos trazer a questão agora para o judiciário, né? A gente sabe que o ato administrativo ele goza de uma presunção de legitimidade. Ou seja, o que um agente público realiza é considerado legítimo até prova em contrário. Por outro lado, o contribuinte ele também goza de uma presunção de inocência. Ele não é um sonegador até que o fisco comprove determinada conduta fraudulenta ou algo do gênero. Como é que você vê essa discussão hoje no judiciário? Para que lado essa balança está pendendo entre esses dois institutos que concorrem entre si? Eu acho que o grande desafio do judiciário, né, nesse ponto, é conseguir separar o joio do trigo. Né? Por quê? Porque você tem, por um lado, os agentes do governo, as procuradorias, sendo obrigadas a litigar a qualquer custo, ainda que reconheçam que tem razão, que o contribuinte tem razão. No ano passado, quando o governo do estado de São Paulo lançou o programa dos conformes, e a própria Procuradoria Federal, num dado momento, quando questionada, reconheceu que litiga à toa. Eles sabem que eles estão litigando e estão sendo, dessa forma, indiretamente, obrigados a fazer acusações contra os contribuintes desnecessariamente. Seria importante que eles tivessem essa liberdade de reconhecer caso a caso se o contribuinte realmente teve intenção de fraudar, se ele é o devedor contumaz, qual que é o comportamento histórico dele, tudo isso deveria ser levado em consideração. Quantos casos a gente vê em que o contribuinte está sendo acusado de ter fraudado determinado tributo, quando na verdade o histórico dele de contencioso tributário é mínimo. Então muitas vezes um erro pode ser confundido com um dolo. Então a dificuldade é conseguir separar isso. E aí, quando a gente se coloca no papel do juiz, o que ele recebe de informação? Ele recebe de informação um contribuinte que jura sua inocência e um fisco que jura a sua culpabilidade. Não existe esse meio termo. Eu acho que o nosso contencioso tem que evoluir para chegar nesse meio termo. Mas você vê alguma tendência? Porque a gente escuta assim, em conversas informais, determinado juiz tem um perfil mais fazendário. Não, determinado jogador tem um perfil mais pró-contribuinte. Isso existe essa tendência, além do perfil de cada pessoa, mas uma acusação do fisco, ela tem mais peso do que uma presunção de inocência alegada pelo contribuinte ou não? Eu acho que principalmente quando a gente está em primeira instância, por exemplo, em execuções fiscais, as argumentações do fisco são muito mais consideradas do que as argumentações dos contribuintes. Tanto que quando se você apresentar um pagamento, mesmo apresentando um pagamento, tudo aquilo primeiro é levado ao fisco. Se
Se houver a concordância do lado do fisco, aí sim a causa é julgada a favor do contribuinte. Em segunda instância, pela possibilidade de fazer sustentações, né, e pelo colegiado em si, eu acho que esse jogo é mais equilibrado. Agora, naquelas fases iniciais do processo em que você precisa suspender a exigibilidade de um crédito, em que você precisa de uma certidão negativa, né, aqueles atos que às vezes são os mais urgentes e importantes na vida de uma empresa, por exemplo, a balança nitidamente pende para o lado do fisco. É um desafio, né? Um desafio. Reverter Você provar sua honestidade é muito difícil. Talvez se o fisco começar a rever sua posição e tirar essa atitude de que ele tem que sempre fazer esse papel acusatório, mesmo que ele acredite que aquela acusação talvez seja frágil, se tivesse a liberdade, talvez a gente chegue no equilíbrio. Mas por enquanto a balança pende realmente para o fisco, principalmente em instâncias inferiores. Isso é um fato. Bom, Ronaldo, para a gente fechar o nosso papo, então, principalmente talvez para os mais jovens, meu filho, por exemplo, é estagiário na área de tributário, né? É a melhor escolha possível. Vamos ver, ele está gostando. Mas ainda existem aquelas teses tributárias, normalmente milionárias, em que os advogados conseguem ganhar percentuais sobre a economia obtida para os seus clientes. Como é que está esse cenário hoje do mercado? Eu acho que essa questão das teses tributárias, ela passou por, pelo menos desde que eu comecei a trabalhar, né, são mais de 20 anos nessa área, 3 fases distintas, eu diria. Né? Na minha primeira fase profissional, existiam inúmeras teses baseadas em ilegalidade e inconstitucionalidade, em que você criava um modelo e aquilo se aplicava a todo mundo indistintamente. Então, eram processos com valores volumosos e cada escritório de advocacia muitas vezes tinha centenas daquelas ações. Né? Então, aquilo realmente era um milagre financeiro para o advogado à época. Né? Essa fase mudou um pouco porque os próprios legisladores e o próprio fisco começou a entender que não adiantava você ficar todo o tempo criando ilegalidade, inconstitucionalidade, porque os contribuintes iam litigar. Então eles passaram a ser mais cuidadosos. Sendo mais cuidadosos... Deram menos margem de assunto. Deram menos margem de assunto, diminuiu a quantidade de teses. Só que elas continuam assim, extremamente relevantes do ponto de vista de valor. Quando a gente fala, por exemplo, da tese do ICMS na base do PIS/COFINS, os números são todos desencontrados, mas há quem fale que tem 300 bilhões de reais em disputa. Nossa. Isso faz, apesar disso parecer algo interessante para o advogado, qual que é a consequência do outro lado que a gente está vendo? Essa mesma tese do ICMS na base do PIS/COFINS é uma tese que praticamente tem 20 anos. Ela não é julgada. Quando ela é julgada de forma parcial. Ninguém sabe se vai haver modulação, se não vai haver modulação. O impacto é tão grande que o judiciário teria de quebrar o sistema. O judiciário trava o sistema. Então, essa tese do ICMS na base do PIS/COFINS é a típica tese de que você leva, mas você não ganha. Entendeu? Essa é a segunda fase que eu comentei anteriormente. As grandes teses que sobraram estão nesse limbo. Represadas diante das consequências fiscais. Isso, e elas não trazem benefícios nem para as empresas que estão litigando, nem para os advogados, e nem resolve mais um esqueleto que está ali parado no judiciário. E agora tem a terceira fase, que eu chamo. O que é essa terceira fase? A terceira fase é uma fase em que não existem mais essas teses, em que você cria uma argumentação específica e aquilo passa a valer para todo mundo. Não, são as teses em que você precisa entender melhor o negócio do cliente, como que ele se comporta no mercado. Então, por exemplo, serviços digitais, que é algo que está em alta. Software, é serviço ou não é serviço? ICMS ou ISS? Onde eu recolho? Para quem eu recolho? Quanto eu recolho? Qual que é o percentual? Mas o que acontece? Uma tese dessa, né, ela pode servir para 3, 4 modelos de negócios, mas quando você vai para o mercado de tecnologia, por exemplo, existem centenas de contratos diferentes, né? Centenas de formas de entregar os produtos. Você acha que hoje essas teses, então, elas são mais segmentadas e com abrangência específica para determinado setor? Isso, e o que acontece? Elas não envolvem simplesmente um artigo específico da Constituição, como antes. Olha, desrespeitou o artigo tal,
parágrafo tal da Constituição Federal de 88. Fala, não, agora você tem que discutir de uma forma profunda a forma de se fazer o negócio, o modelo de negócio. Falar, olha, no meu contrato que eu tenho entre a empresa tal e a empresa tal, entre a pessoa tal e a pessoa tal, a forma de agir do mercado é diferente. Não se trata simplesmente de movimentar um produto, mas entregar uma solução, computação em nuvem, né? O recurso vai daqui para cá, o insumo vem daqui para lá, então não faz sentido que você me tribute dessa forma, ICMS, ISS, não posso pagar os dois ao mesmo tempo. Mas o que acontece? Não são mais teses em que você prepara um modelo e simplesmente você pode aplicar aquilo para todo mundo. E esse talvez seja a graça e o interessante dessa nova fase. Exige mais estudo, mais compreensão do mercado, exige conhecimento legal e conhecimento jurídico também, com certeza. Mas para você conseguir sobreviver nesse universo do contencioso tributário, a gente precisa dar um passo além. Não basta conhecer a lei, não basta conhecer o CTN, não basta conhecer a instrução normativa tal. As pessoas têm que sentar e entender como é que os negócios, os contratos e as relações são feitas. E a partir dali você consegue pensar uma tese jurídica interessante. Então é muito legal para quem está começando agora e essa é a dica. Né? Antigamente a gente decorava o regulamento de imposto de renda, antigamente a gente decorava as instruções normativas para achar as ilegalidades. Hoje em dia a gente tem que entender os negócios e saber como é que a gente aplica toda aquela legislação àquela situação de fato. Muito Daí vão nascer teses bonitas aí para serem discutidas no futuro, com certeza. Bacana. Bom, Ronaldo, super obrigado, foi ótimo, muito legal. Grande aprendizado. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado e segunda-feira tem mais. Um abraço. Tchau, abraço.